Voltando nessa conversa de hoje com o pastor Sérgio Queiroz. Muita gente conhece o pastor Sérgio Queiroz, tanto do trabalho dele aqui em João Pessoa, na Cidade Viva, assim como também nas atividades políticas das duas eleições em que ele disputou. Tanto a eleição para o Senado, assim como também a última eleição na condição de candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-ministro Marcelo Queiroga. Em entrevista na semana passada, o presidente Bolsonaro, ao colega Magno Martins de Pernambuco, chegou a anunciar já a chapa dele aqui na Paraíba, com o pastor Sérgio Queiroz, candidato ao Senado, e Marcelo Queiroga, candidato ao governo. O senhor já conversou com o ex-presidente Bolsonaro sobre essa disposição de disputar o Senado? Esse acordo já está realmente firmado para o senhor disputar o cargo de senador na próxima eleição, usando inclusive a frase que o senhor usou na eleição passada, ou Senado ou Senada? Bem, antes de mais nada, rogar a Deus pela restauração da saúde do ex-presidente Bolsonaro. Eu costumo pedir a Deus que abençoe os enfermos, Dia desse, a nossa igreja, um momento de oração pelo Papa Francisco, um momento mais difícil da sua enfermidade. É muito difícil a gente estar nessa situação. E ele, depois de complicações em série, daquele episódio extremamente triste da sua tentativa de homicídio. Então, estimo que o presidente esteja bem, melhore, possa voltar às suas atividades. Em 2022, quando eu tentei uma cadeira para o Senado, eu saí por um partido sem dinheiro, sem tempo de TV e sem apoio político. Ali, no mesmo campo do Bruno Roberto, que era o candidato ao Senado pelo partido de Bolsonaro. E acredito que nos saímos muito bem para o nível de abrangência que a gente conseguiu ter até então. Ganhamos em João Pessoa, ganhamos na Grande João Pessoa e o somatório dos nossos votos, naquela época, talvez nos desse a condição de disputar com mais ênfase aquela única vaga. Então nós acabamos dividindo muito um campo do centro-direita, eu também, pelas próprias obras sociais. Há segmentos de centro-esquerda, que admiram o que eu faço, embora não pensem exatamente igual. Então, desde ali, surgiram essas possibilidades, de que a minha candidatura fosse uma candidatura de consenso. Mas naquela época não houve esse consenso, não deu para ter esse consenso, e eu respeito profundamente esse consenso. Na eleição de prefeito, a minha participação, por incrível que pareça a alguns analistas, ela foi muito menos por desejo pessoal, mas mais por uma intenção de se passar uma mensagem que a sociedade já está tão fragmentada e há muitas vezes que nós temos que baixar a cabeça, nós temos que aceitar quadros de composições em nome de uma maior unidade. E é incrível que a minha participação ali, ativa na eleição, trouxe uma avaliação externa de que eu não sou uma pessoa que... Talvez eu tenha sido mais no passado, Bruno, mas eu não sou uma pessoa hoje que quer impor circunstâncias, sabe? Se eu dizia lá atrás, na época, em 22, ser senador ou não ser nada por causa da minha visão, eu continuo a afirmar isso, mas na seguinte perspectiva, na perspectiva de paz. Se eu tiver de ser candidato, se isso for um processo convergente entre segmentos religiosos, sociais, políticos, jurídicos, uma ampla frente, e se as pessoas entenderem que eu seria o melhor nome, pela minha... Não por ser pastor, e eu gosto muito de dizer isso, não é o pastor Sérgio necessariamente que está saindo. Eu queria muito que a Paraíba me visse como aquele jovem de 18 anos, que fez um concurso público para ser servidor federal, passou, eu e minha esposa juntos, com 20 anos eu já era servidor, estou dos 20 agora aos 52, são 32 anos servindo ao Brasil,
sem depender de nomeações políticas, sempre por estudo e por mérito. Sou engenheiro também, além de jurista. Posso contribuir. Se for dentro desse prisma, creio que essa indicação de Bolsonaro, que muito me honrou, mas também me surpreendeu, né? Não foi nada acordado de jeito contigo? Nenhum. Mas foi uma declaração de apoio dele, né? Ele fez Aquela uma declaração de apoio foi verdadeira, foi do coração, mas não foi alguma coisa... Eu vou fazer esse anúncio amanhã. Não foi combinado não, contigo. eu soube por Luiz Torres. Não, eu soube por Heron. Heron Cid mandou pra mim, olha aqui o que é que saiu agora. Um abraço pra ele. Querido Heron, mora no meu coração. Então, quando Heron disse, olha, o presidente deu uma entrevista e disse que você é o candidato único ao Senado. Então o senhor foi pego de surpresa com isso? De surpresa no sentido do momento. Do momento do anúncio, né? Mas que já havia conversa sobre essa possibilidade do próprio Marcelo, de Damares. Isso te fortaleceu na caminhada? Não, eu acho que isso, vindo ou não a acontecer, isso demonstrou o seguinte, que a estratégia de entrar para convergir, para ajudar, ela é uma estratégia que pode parecer diminuída, porque muita gente diz, por que você não foi candidato a prefeito? Você não ganhou em João Pessoa para o Senado? Você teria tido muito mais chance de ser o prefeito de João Pessoa eleito. Você teve 30% dos votos de João Pessoa sem ter apoio de ninguém. Por que você não insistiu? Foi quando eu disse, eu cheguei num momento da minha vida, eu não quero insistir em fazer nada, eu quero só obedecer ao que Deus tem para mim. Se ele disser, Bruno, olha, vai cuidar da procuradoria, vai cuidar das tuas aulas na faculdade, vai servir voluntariamente na igreja, eu farei isso muito feliz. Eu não sou triste com o que eu faço. Eu não sou frustrado com a minha função pastoral ou função pública de procurador. Não sou frustrado, pelo contrário. Graças a Deus, por ser procurador, eu vivo bem, eu dou uma condição de vida boa para os meus filhos. Não precisei, né, até hoje, que a igreja me sustentasse. Talvez um dia isso aconteça na minha velhice. Mas eu estou pronto para fazer, primeiro, o que o Senhor quer para a minha vida. E aqui não é discurso piegas. O que Deus quiser para a minha vida, eu farei. Agora, havendo uma convergência política de um grupo mais amplo e que se mostre viável, e se João Pessoa quiser, a gente vai para uma terceira luta. Para o Senado. Para o Senado. Então, o senhor elencou aí uma série de condições para ser candidato, que entre as condições é ter uma ampla frente partidária e política te apoiando, é basicamente isso. E por falar em frente ampla partidária, o senhor está no Partido Novo, deve ir para o Partido PL, inclusive esse anúncio foi feito aqui ao nosso programa pelo Marcelo Queiroga. Dentro dos partidos de oposição, o senhor já tem conversado ali com os demais partidos, como por exemplo, com Pedro Cunha Lima, do PSD, com Efraim, do União, e até mesmo veneziano, do MDB. Como é que fica essa questão que está no campo de oposições ao governo? Isso é uma excelente pergunta. Pedro tornou-se um amigo de grandes discussões na área educacional, que eu também sou um educador. Quando fui secretário nacional de Direitos Humanos, a gente conversou muito, inclusive no meu apartamento, no apartamento dele, sobre modelos de educação transformadora para o Brasil, para tirar a gente desses níveis muito baixos ainda, no IDEB e tudo mais. Então, Pedro é um amigo. Pedro eu apoiei para o governo na eleição passada, ele nos apoiou na prefeitura para essa eleição. Pedro tem uns pensamentos um pouco diferentes, né? Mas Pedro, ele é um cara que tem muita coerência, ele pensa muito parecido sobre a questão de um Estado mais eficaz, mais rápido, menos inchado. De maneira que o próprio Marcelo Queiroga, o nosso líder, junto com Gilberto Silva, Valber, né? Eu sou apenas um servente nesse negócio, entendem que unir-se com Pedro Cunha Lima, unir-se com o senador Efraim Moraes, inclusive em um primeiro turno, seria uma solução muito importante para que se trouxesse um diálogo qualificado e respeitoso na Paraíba. Com Pedro e Efraim. Com Pedro e Efraim. Quando você fala em veneziano, eu vou repetir as palavras de Marcelo Queiroga,
que têm sido as palavras que se tem pensado. Observe, veneziano é do MDB. O MDB é o partido de Nunes, em São Paulo, prefeito de São Paulo, que foi apoiado pelos republicanos de Tarcísio e também por Bolsonaro. Ou seja, não há nenhuma cláusula impeditiva de uma harmonização com o MDB. Mas o que é que Marcelo tem posto? O que não daria é para estarmos juntos em um mesmo agrupamento e veneziano apontando para um candidato a presidente e o restante do grupo apontando para outro candidato a presidente. Um reino dividido não prospera. Então o veneziano teria que fazer um esforço de apontar para o candidato de vocês na nacional? Seria o candidato de Bolsonaro ou o próprio Veja bem, Bolsonaro? não é que ele teria que fazer um esforço, nem ele tem nenhuma obrigação a isso. O senador veneziano é um homem de fibra, de integridade, tem história. A decisão que ele tomar sobre o futuro político dele, certamente será baseada não só na história dele, mas na linda história da sua família. Desde Pedro Gondim, ao seu próprio pai, ao seu irmão, à sua família, à sua mãe. O veneziano tem história para contar. Ele tem a sua própria história. Ele não precisa se dobrar a nada que ele não creia. O que eu estou falando é que uma convergência em torno de um nome só como candidato a presidente da República nesse agrupamento seria algo mais viável para a construção de uma unidade desse campo, desse grupo. Mas aí eu vou até mais longe. A federação, por exemplo, PP União, que provavelmente estará com o deputado Aguinaldo Ribeiro, ela é uma conjunção política que tem alinhamentos em Brasília. Ou seja, Ciro foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, é amigo de Bolsonaro, quer a candidatura de Bolsonaro. Então, como é que aconteceria na Paraíba na questão da verticalização? E aqui eu não estou negando o direito, inclusive um direito até natural do próprio curso, do jovem Lucas, a quem eu admiro também muito, né? Seja candidato a governador pelo PP. Mas e aí, como é que seria o PP na Paraíba com Lucas, mas ao mesmo tempo o PP no Brasil, junto com o agrupamento de Bolsonaro, de Tarcísio, e eventualmente de Kassab? Olha que mistura. Mistura, né? muito grande. Né? Então está muito cedo para a gente dizer o que deve fazer. E quanto a mim, eu digo, o meu coração está no que eu faço hoje, na igreja, nas minhas aulas, na minha profissão de 25 anos de procurador da Fazenda Nacional. Se houver convergência, eu não vou bater em porta nenhuma, eu não vou empurrar porta nenhuma, eu não vou forçar nenhuma porta. Eu disse a Deus, se for para acontecer, que seja natural, que produza paz, que seja bom para Paraíba. Se for para eu ser ruim para Paraíba, eu não quero nada que seja bom para mim. Olha, agradecer aqui a presença do pastor Sérgio Queiroz conosco aqui no programa Rede Verdade. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Bruno. Um grande abraço, Paraíba. Deus abençoe vocês. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todo mundo.